Você já parou para pensar se o começo de tudo que existe, o céu, a terra, os mares, a sua própria vida, pode estar resumido em apenas algumas páginas? E se eu te contar que a Bíblia abre com um livro que parece um verdadeiro manual secreto da origem do universo? Você teria coragem de mergulhar nessa história hoje comigo? Ei, antes de continuar, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, porque a viagem que a gente vai fazer pelo livro de Gênesis é daquelas que você nunca mais vai esquecer. O livro de Gênesis começa com uma das frases mais famosas de todos os tempos. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Simples, direto e impactante. Pensa comigo, a galera lá atrás não tinha telescópio, não tinha ciência avançada, mas já falava de um criador que deu o start em tudo. É como se fosse o Big Bang explicado de uma forma espiritual. Mas será que essa criação foi só uma metáfora ou realmente rolou assim, dia após dia, como está escrito? Será que existe um jeito de juntar ciência e fé nessa parada? Nos 6 dias de criação, Deus vai organizando o caos. Primeiro vem a luz, depois os céus, mares, terra firme, plantas, animais e no 6º dia, o ser humano. Tudo isso num roteiro que parece um filme épico. E olha que interessante, a Bíblia não perde tempo discutindo se Deus existe. Ela já começa afirmando, ele existe e criou tudo. É como se dissesse, você pode até duvidar, mas a história parte daqui. Chegamos na parte que todo mundo conhece, mas poucos entendem. Deus cria o homem do pó da terra e sopra a vida nele. Depois percebe que não é bom o cara viver sozinho e cria a mulher. Pronto, nasce o primeiro casal, Adão e Eva, colocados no jardim do Éden. Um lugar perfeito, cheio de árvores, rios, animais, praticamente um resort divino all inclusive. Mas você já parou para pensar como seria viver num mundo sem dor, sem boleto para pagar, sem inveja, sem correria? Parece sonho, né? Então por que eles perderam tudo isso? Aqui entra a famosa história da árvore proibida. Deus fala, vocês podem comer de qualquer árvore, menos daquela. Mas aí surge a serpente, o famoso plot twist. Ela joga a ideia, será que Deus está escondendo algo de vocês? E pronto, Eva come o fruto, Adão vai junto e o paraíso desmorona. É a primeira desobediência, o primeiro erro humano. Agora segura essa reflexão. Adão e Eva tinham tudo, mas a curiosidade e a vontade de ser como Deus fizeram eles perderem o privilégio. Parece muito com a gente hoje, né? Sempre querendo dar um jeitinho, achar que sabe mais, que pode ultrapassar limites, e no fim, quem paga somos nós mesmos. Imagina se você tivesse só uma regra para seguir e mesmo assim quebrasse. É exatamente o que rolou com eles. A consequência foi pesada. Vergonha, expulsão do Éden, dor, suor e até a morte entrando na história da humanidade. Não era só sobre comer um fruto, era sobre quebrar a confiança com Deus. E se eu te dissesse que a primeira treta da humanidade ainda influencia diretamente a sua vida hoje? Como? É isso que a gente vai desenrolar juntos. E olha como isso conecta com a gente. Quem nunca quis fazer algo só porque parecia proibido? Esse instinto de quebrar limites está dentro da gente até hoje. Depois da expulsão, Adão e Eva têm filhos. 2 deles ganham destaque, Caim e Abel. Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Ambos oferecem sacrifícios a Deus. Só que Deus aceita a oferta de Abel, mas não a de Caim. Isso gera a primeira inveja registrada da história. Resultado: Caim mata Abel. Sim, o primeiro homicídio da humanidade acontece logo no começo da Bíblia. Como é que um simples sentimento de inveja pode virar uma tragédia tão grande? Será que a gente também não carrega esse mesmo veneno dentro da gente? Olha o paralelo. Hoje a gente vê isso em redes sociais. Quantas vezes alguém não fica mal porque o outro tem mais curtidas, mais seguidores, mais destaque? A inveja de Caim é a mesma inveja que ainda corre por aí, só que agora com Wi-Fi e smartphone. O pecado que começou lá no Éden, agora está se espalhando como um vírus. Não é só Adão e Eva que erraram, agora os filhos deles também estão colhendo as consequências. Conforme as gerações vão passando, a maldade só aumenta. A Bíblia diz que a terra estava cheia de violência e corrupção. É aqui que aparece Noé. Deus olha para a humanidade e decide resetar a história. Pensa num Ctrl-Alt-Delete espiritual. Ele manda Noé construir uma arca gigantesca para salvar sua família e um casal de cada espécie de animal.
Já pensou você receber de Deus a missão de construir um barco gigante enquanto todo mundo ri da sua cara? Seria coragem ou loucura? Noé obedece. Chove 40 dias e 40 noites. A terra fica coberta pelas águas. Quem está na arca se salva, o resto perece. É pesado, mas também é um marco de recomeço. Será que o dilúvio é só uma lenda ou realmente rolou na história da humanidade? E mais, o que essa história tem a ver com você hoje? E olha só como isso conecta a gente. Mesmo em meio ao caos, Deus sempre preserva um remanescente, alguém disposto a obedecer. Isso mostra que não importa o quão bagunçado o mundo esteja, ainda dá para recomeçar. Depois do dilúvio, a arca para no Monte Ararat. Noé sai, faz um altar e oferece sacrifício a Deus. É aí que surge o arco-íris, como sinal de a promessa de que nunca mais haveria outro dilúvio mundial. Esse detalhe é muito forte. Enquanto os homens quebram promessas, Deus faz questão de mostrar que mantém as dele. Você já pensou quantas vezes as pessoas quebraram promessas com você? E se eu te dizer que existe um Deus que nunca volta atrás no que promete? Imagina se toda vez que alguém quebrasse uma promessa na sua vida, aparecesse um sinal no céu dizendo: relaxa, eu não falho. O arco-íris é exatamente isso. Agora, a humanidade começa a crescer de novo. Todo mundo fala a mesma língua. Eles decidem construir uma torre tão alta que chegue até o céu. É o projeto da Torre de Babel. Só que a motivação era orgulho, querer ser maior que Deus. Resultado, Deus confunde as línguas. A galera começa a falar idiomas diferentes, não consegue se entender e o projeto para. Imagina do nada você falando português e seu amigo respondendo em chinês, sem nunca ter aprendido. Foi isso que rolou. Esse episódio explica de forma espiritual por que existem tantas línguas e culturas diferentes hoje. Será que a busca desenfreada por fama, poder e status não continua nos separando até hoje? E pensa bem, hoje temos internet, redes sociais, todo mundo falando ao mesmo tempo. Mas será que realmente estamos nos entendendo? Babel não acabou, só mudou de cenário. Do Éden até a Torre de Babel, o que vemos é um padrão. Deus cria, dá oportunidade, abençoa. O ser humano erra, cai, desobedece. Mesmo assim, Deus dá novas chances. Essa é a mensagem central. Apesar da bagunça que a humanidade faz, Deus nunca desiste do ser humano. E aí eu te pergunto, se o ser humano já começou errando lá atrás, qual será o verdadeiro plano de Deus para a nossa vida hoje? Será que ainda dá tempo de voltar para o caminho certo? Antes de irmos para o próximo bloco, já deixa aqui nos comentários qual dessas histórias mais te impactou: a queda de Adão e Eva, o dilúvio com Noé ou a Torre de Babel? E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para geral, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. Bloco 2. Abraão e Isaque, a promessa e a fé. Você já se perguntou como seria largar tudo o que você tem, casa, amigos, cidade, conforto, só porque ouviu uma voz dizendo: vai, que eu vou te mostrar o caminho? Parece até roteiro de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Imagina acordar um dia e ouvir de Deus: sai da tua terra, da tua família e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Sem mapa no GPS, sem garantia de emprego, sem sequer saber o destino. Você iria? Essa é a primeira grande virada em Gênesis depois do caos da Torre de Babel. O foco da narrativa agora não é mais toda a humanidade, mas um homem, Abraão. E através dele, Deus vai começar um novo capítulo da história. Abraão não era nenhum santo perfeito, era um cara comum, vivendo na sua cidade, cercado de tradições e ídolos pagãos. Mas quando Deus chama, ele simplesmente obedece. E esse detalhe é poderoso. Deus não chama gente pronta, ele chama gente disposta. Agora pare e pensa. Quantas vezes você já sentiu vontade de mudar, mas ficou com medo do desconhecido? Abraão poderia ter dito não, mas disse sim. E aqui entra a primeira promessa. Deus garante a Abraão que faria dele uma grande nação, que abençoaria quem o abençoasse e que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Em outras palavras,
Deus promete transformar a vida dele em algo muito maior do que ele poderia imaginar. Mas será que você teria coragem de acreditar numa promessa que parece impossível? Abraão já tinha idade avançada e sua esposa Sara era estéril. Humanamente falando, não fazia sentido esperar filhos, quanto mais uma multidão de descendentes. Mas é exatamente aí que entra o poder da fé. Sara chega a rir quando ouve a promessa de que teria um filho. Imagina a cena, uma senhora de idade ouvindo que vai engravidar. Quem não daria risada? Mas Deus mostra que não existe impossível quando ele decide agir. E nasce Isaque, o filho da promessa. O nome dele, inclusive, significa riso. É como se cada vez que chamassem Isaque, lembrassem que Deus transformou a risada de incredulidade em risada de alegria. Mas calma, antes de Isaque nascer, houve uma reviravolta importante. Sara, cansada de esperar, tem a ideia de entregar sua serva Agar para que Abraão tivesse um filho com ela. E nasce Ismael. Isso gera uma treta familiar pesada. Agar se sente superior, Sara fica com ciúmes e a casa vira palco de conflito. Não parece a gente tentando dar um jeitinho quando acha que Deus está demorando? O resultado quase sempre é dor e confusão. Mas mesmo assim, Deus abençoa Ismael e promete cuidar dele, mostrando que ele não abandona ninguém, mesmo quando o plano foi fruto da nossa ansiedade. Então, no tempo certo, vem Isaque, o filho da promessa, provando que a palavra de Deus não falha, mesmo quando parece atrasada. Mas calma que a história dá uma virada daquelas que parece até pegadinha. Um dia Deus pede algo impensável. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o que você ama, e oferece ele em sacrifício. Como assim? O filho que demorou décadas para nascer, agora teria que ser entregue? É aqui que vemos um dos maiores testes de fé de toda a Bíblia. Abraão obedece. Ele prepara a lenha, sobe o monte com Isaque e está pronto para sacrificar quando Deus intervém e manda parar. No lugar do filho, aparece um carneiro preso nos arbustos, e esse animal é oferecido. Imagina o coração de Abraão neste momento, do medo e da obediência para o alívio e a gratidão. Essa cena não é só sobre Abraão. É um prenúncio do que aconteceria muitos séculos depois, quando Deus entregaria o seu próprio filho por nós. Às vezes, Deus pede coisas que parecem ilógicas, mas o objetivo é provar se o nosso coração confia mais na promessa ou no prometedor. Depois desse episódio, Deus renova a promessa, dizendo que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu e a areia do mar. Você já tentou contar a areia da praia? Impossível. Pois é esse nível de grandeza que Deus estava prometendo. Quantas vezes você já se pegou pensando que seus sonhos são grandes demais? E se eu te disser que os planos de Deus ainda são maiores do que isso? E aqui tem mais uma parte épica. Abraão sela um pacto com Deus. Ele prepara animais, corta-os em dois, e à noite uma tocha de fogo e uma chama passam entre os pedaços, simbolizando a presença divina. É um ritual estranho para nós hoje, mas na época significava que Deus estava assumindo a responsabilidade de cumprir sua palavra. Deus não apenas promete, ele garante com um pacto eterno. Agora vamos para Isaque. Ele cresce e chega o momento de se casar. O servo de Abraão ora pedindo um sinal claro para saber quem seria a esposa certa e encontra Rebeca. É um encontro cheio de providência, como se cada detalhe tivesse sido escrito pelo próprio Deus. Isso mostra que Deus não está apenas nos grandes momentos, mas também nos detalhes da vida. Até mesmo em encontros aparentemente casuais, ele pode estar alinhando tudo para cumprir seus planos. Isaque e Rebeca se casam, e a promessa continua. Eles formam a base para a próxima geração, provando que Deus mantém a palavra de forma paciente, capítulo por capítulo. E pensa bem, se Deus foi capaz de transformar a vida de Abraão e Sara, que já estavam sem esperança, será que ele não pode transformar a sua vida também,
mesmo quando parece tarde demais? O que impressiona em Abraão não é que ele nunca teve medo, mas que ele continuou obedecendo mesmo sem entender tudo. Isso é fé. Caminhar sem enxergar o fim da estrada, confiando que quem chamou vai guiar até o destino. Agora eu te pergunto, você está vivendo pela fé ou só pelo que consegue ver? O bloco 2 termina deixando claro que Gênesis não é apenas sobre histórias antigas, mas sobre lições que continuam valendo hoje. Abraão mostrou que confiar em Deus pode abrir caminhos impossíveis. E Isaac lembrou que as promessas de Deus não falham, mesmo quando parecem atrasadas. Então, eu te pergunto, se você tivesse que escolher hoje entre confiar em algo seguro ou arriscar tudo acreditando numa promessa invisível, qual seria a sua escolha? Antes de irmos para o próximo bloco, deixa aqui nos comentários. Você teria coragem de obedecer como Abraão? E claro, já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque no próximo bloco a gente vai mergulhar na história de Jacó e descobrir como Deus transforma até as pessoas mais improváveis parte do seu plano. Bloco 3. Jacó, Esaú e as 12 tribos. Você já viu aquela treta de família que parece novela? Pois em Gênesis tem uma que daria fácil uma temporada inteira daquelas séries que a gente maratona em um fim de semana. Jacó e Esaú eram filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Mas mesmo antes de nascerem, já rolava confusão. A Bíblia diz que eles brigavam dentro da barriga da mãe. Imagina só, 2 bebês disputando espaço já no útero. Rebeca até pergunta a Deus o que está acontecendo, e ele responde que dela nasceriam 2 nações, mas que o mais velho serviria ao mais novo. Esaú nasce primeiro, ruivo e peludo. Jacó vem agarrado no calcanhar dele, como se já dissesse, eu não vou ficar para trás não. Daí o nome Jacó, que tem a ver com aquele que agarra o calcanhar, ou suplantador. E aí começa a novela. Esaú cresce como caçador, homem do campo, o favorito do pai. Jacó é mais caseiro, tranquilo, e o preferido da mãe. A divisão dentro da família já estava instalada. Um dia, Esaú volta faminto da caçada, e Jacó aproveita a situação. Ele oferece um prato de ensopado em troca do direito de primogenitura, que era a bênção de ser o primeiro filho. E pasme, Esaú aceita. Ele troca algo eterno por uma refeição momentânea. Agora pensa, quantas vezes a gente também não troca coisas grandes por prazeres imediatos? É como abrir mão de um futuro inteiro por um simples capricho de agora. Mas a história não para aí. Quando Isaque já está velho e quase cego, chega a hora de abençoar o filho mais velho. Rebeca, lembrando da promessa de Deus, ajuda Jacó a se disfarçar como Esaú. Ele veste roupas do irmão, coloca pele de cabrito nos braços para parecer peludo e engana o pai. Resultado, Jacó recebe a bênção que era de Esaú. Quando Esaú descobre, a raiva é tanta que promete matar o irmão. Jacó precisa fugir, e sua vida vira uma corrida contra o tempo. Imagina o peso na consciência de Jacó. Por um lado, ele conseguiu a bênção. Por outro, perdeu a paz e teve que fugir de casa. Quantas vezes a gente também não faz escolhas que parecem vantajosas no momento, mas depois nos cobram um preço alto? Na fuga, Jacó para descansar. Ele deita a cabeça numa pedra e tem um sonho impactante. Uma escada que ligava a terra ao céu, com anjos subindo e descendo, e o Senhor no topo, reafirmando a promessa feita a Abraão e Isaque. Esse sonho mostra que mesmo quando a gente erra, Deus não deixa de estender a mão. Jacó estava sozinho, sem família, sem rumo, mas Deus confirma, eu estou contigo e vou te guardar por onde fores. Agora olha que contraste. Jacó fugindo, sentindo-se culpado e perdido, e Deus aparecendo para dizer que ainda tinha planos grandiosos para ele. Isso mostra que nem nossos erros mais feios cancelam os planos de Deus. Depois, Jacó chega na casa de Labão, seu tio, e é lá que começa outra fase de novela. Jacó se apaixona por Raquel, filha de Labão, e trabalha 7 anos para casar com ela. Mas no dia do casamento, o tio aplica o maior golpe. Em vez de Raquel, entrega a Lia, a irmã mais velha. Jacó só descobre depois da festa. Imagina a cena.
Você espera 7 anos pela mulher da sua vida e acaba casado com a irmã dela. Parece piada, mas aconteceu. Jacó então trabalha mais 7 anos para finalmente casar com Raquel. Agora ele tem 2 esposas e a disputa entre elas vira outro drama familiar. Lia quer filhos, Raquel não consegue engravidar e fica com ciúmes. Depois, ambas dão suas servas para Jacó ter filhos também. Resultado, nasce uma família gigante. Foram 12 filhos ao todo, que mais tarde se tornariam as 12 tribos de Israel. Cada filho tinha uma personalidade diferente, alguns cheios de problemas, outros mais fiéis, mas juntos formariam a base de uma nação inteira. Mas presta atenção. Tudo isso nasceu em meio a brigas, ciúmes, disputas e até enganos. Mesmo assim, Deus transforma a bagunça em propósito. Isso nos ensina que nem sempre a origem de algo precisa ser perfeita para que o resultado final seja grandioso. Entre esses filhos nasce José, que vai ser protagonista do próximo capítulo dessa história. Mas já já a gente chega nele. Antes disso, Jacó precisa lidar com Esaú novamente. Depois de anos longe, chega o momento do reencontro. Jacó teme pela vida, lembra das ameaças de morte, mas prepara presentes e tenta se reconciliar. E aí acontece algo incrível. Esaú o abraça e chora com ele. Aquele que prometeu matar, agora perdoa. É um exemplo poderoso de reconciliação, mostrando que o ódio não precisa ser a palavra final. O que você faria se tivesse a chance de se reconciliar com alguém que te feriu? Jacó ainda passa por outras experiências marcantes, como a luta com um anjo. Nessa noite intensa, ele luta até o amanhecer e recebe um novo nome, Israel, que significa aquele que luta com Deus. Isso mostra que sua identidade mudou. Ele não era mais apenas o enganador, mas agora alguém marcado pelo encontro com o divino. E é assim que surge o nome da nação de Israel, que até hoje carrega esse legado. Pensa comigo. Você pode ter uma história cheia de erros, enganos e falhas, mas um encontro verdadeiro com Deus é capaz de mudar até a sua identidade. Do nascimento conturbado até a reconciliação com o irmão, a vida de Jacó é um retrato de como Deus transforma a gente improvável em peça-chave do seu plano. E aí eu te pergunto, será que você também não é uma dessas pessoas que Deus quer usar, mesmo com uma vida marcada por erros e lutas? Jacó mostra que o passado não define o futuro. O enganador virou patriarca. O fugitivo virou pai de uma nação. E a história dele é um lembrete de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus ainda tem um jeito de transformar dor em propósito. E aqui vai uma reflexão poderosa. Se Jacó tivesse desistido no meio da caminhada, jamais teria visto a promessa se cumprir. Isso também vale para você. Não desista só porque a caminhada parece difícil, porque às vezes é justamente no meio da luta que a transformação acontece. Os filhos de Jacó: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naphtali, Gade, Azer, Issacar, Zebulon, José e Benjamim seriam a base para o futuro de Israel. E olha que curioso, mesmo com rivalidades, cada um tinha um papel a cumprir. Judá, por exemplo, se tornaria a linhagem de onde viria o Messias. Ou seja, até em meio ao caos, Deus já estava escrevendo algo grandioso. E José, o penúltimo dos filhos, seria aquele usado para salvar sua família inteira da fome. Mas isso a gente vai descobrir em detalhes no próximo bloco. No fundo, a mensagem é clara. Deus não escolhe famílias perfeitas, Ele usa famílias reais, cheias de problemas, para mostrar que a graça dele é maior do que qualquer falha. No próximo bloco, vamos mergulhar na vida de José, o sonhador rejeitado que virou governador do Egito. Uma história de virada que vai te deixar de boca aberta. Mas antes já deixa aqui nos comentários. Você se identifica mais com Esaú, que abriu mão da promessa por algo imediato, ou com Jacó, que buscava a bênção mesmo de forma torta? E claro, já aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque as próximas revelações de Gênesis vão te mostrar que Deus pode virar qualquer história de cabeça para baixo. Bloco 4. José, do poço ao palácio. Você já foi traído por alguém que dizia te amar? Já confiou em pessoas que no fim das contas te jogaram no fundo do poço? Pois é, em Gênesis existe uma história exatamente assim.
e ela tem o poder de mostrar que até as maiores injustiças podem ser viradas por Deus. José era o penúltimo filho de Jacó e o preferido. Jacó não escondia isso. Fez até uma túnica colorida especialmente para ele, como se fosse um manto de exclusividade. Agora me diz, tem como isso não gerar ciúmes nos irmãos? Os irmãos de José ficaram cada vez mais incomodados, ainda mais quando ele começou a compartilhar seus sonhos. Em um deles, feixes de trigo se inclinavam diante do feixe dele. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam para ele. Imagina contar isso para irmãos já com inveja. Claro que eles piraram. Agora pensa, quantas vezes você já contou seus planos ou sonhos para alguém e recebeu só crítica ou inveja? José experimentou isso na pele. A raiva dos irmãos chegou ao limite. Um dia, quando José foi ao campo encontrá-los, eles decidiram se livrar dele. Jogaram o garoto numa cisterna vazia e logo depois o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. Imagina a sensação, sair de filho preferido, cheio de sonhos, para ser vendido como mercadoria. Se fosse hoje, seria como ser cancelado, excluído e jogado de lado por aqueles que deveriam te apoiar. Mas mesmo no Egito, José não deixou de ser fiel a Deus. Ele foi comprado por Potifar, um oficial importante, e começou a trabalhar em sua casa. E adivinha, tudo que José tocava dava certo. Potifar percebeu isso e colocou José como responsável por toda a sua casa. Até que surge mais uma virada de novela. A esposa de Potifar tenta seduzir José. Ele recusa, mantém sua integridade, mas ela o acusa falsamente. Resultado, José vai parar na prisão. Você já sentiu que fez tudo certo e ainda assim acabou pagando o preço errado? José sabia exatamente o que era isso. Na prisão, em vez de se afundar na depressão, ele continuou servindo. Interpretou os sonhos de outros prisioneiros, incluindo o copeiro e o padeiro do faraó. Para o copeiro, ele previu que seria restaurado ao cargo. Para o padeiro, a notícia não foi boa. Ele seria executado. E tudo aconteceu exatamente como José havia dito. Mesmo assim, o copeiro esqueceu de José. 2 anos se passaram até que o faraó teve sonhos estranhos. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, e 7 espigas cheias engolidas por 7 espigas secas. Nenhum sábio do Egito conseguiu interpretar. Foi aí que o copeiro lembrou de José. Chamado à presença do faraó, José interpreta os sonhos com clareza. Haveria 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Ele ainda sugere um plano para armazenar alimentos. O faraó fica tão impressionado que coloca José como governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do império. De escravo a governador, do poço ao palácio. Isso mostra que nenhum cenário é definitivo quando Deus está no controle. Agora, olha essa reflexão. Às vezes, a dor que você vive hoje pode ser exatamente o processo que vai te preparar para o seu propósito. José só chegou ao trono porque antes passou pelo fundo do poço e pela prisão. Quando os anos de fome chegaram, não foi só o Egito que sofreu, mas também Canaã, onde vivia a família de José. Os irmãos foram até o Egito comprar alimento, sem imaginar que aquele governador poderoso era o irmão que haviam vendido. José os reconhece de imediato, mas eles não o reconhecem. Ele testa os irmãos, pede que tragam Benjamim, o mais novo, e observa se ainda eram invejosos e cruéis como antes. O coração dele se enche de emoção, mas ele segura a identidade por um tempo. Imagina o peso desse momento. Anos antes, eles o jogaram fora. Agora dependiam dele para sobreviver. José poderia ter se vingado, mas em vez disso, ele escolheu perdoar. Em um dos momentos mais emocionantes de Gênesis, ele chora e se revela: "Eu sou José, o irmão de vocês." Os irmãos ficam em choque, mas José os consola.
Não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. Ele me enviou adiante de vocês para salvar vidas. Isso é profundo. José entendeu que até as piores traições podem ser transformadas em instrumentos de salvação. E aí eu te pergunto, você teria a coragem de perdoar quem te jogou no fundo do poço? O reencontro de José com seu pai Jacó também é emocionante. Depois de anos achando que o filho estava morto, Jacó vê José vivo, forte e poderoso. Essa cena é a prova de que os sonhos de Deus não morrem, mesmo quando parecem enterrados. E pensa no impacto disso. Por causa da posição de José, toda a família pôde se mudar para o Egito e sobreviver à fome. Era o plano de Deus se cumprindo de uma forma que ninguém poderia prever. A história de José nos ensina várias lições poderosas. Nem todo mundo vai aplaudir seus sonhos, mas isso não significa que eles não vão se realizar. A injustiça pode até atrasar, mas não cancela o propósito. O perdão tem mais poder do que a vingança. O tempo de Deus é diferente do nosso, e esperar pode ser a chave da vitória. Hoje, as prisões podem ter outros nomes: ansiedade, dívidas, decepções, rejeição, mas o princípio continua o mesmo. Se você permanecer fiel, Deus pode usar aquilo que parece injustiça para abrir portas maiores. José entendeu que cada fase da sua vida tinha um propósito. O poço foi o ponto de partida. A casa de Potifar foi a escola de administração. A prisão foi o lugar de aprendizado. E o palácio foi o destino preparado. No fim, José não só salva a sua família da fome, mas garante a continuidade do plano de Deus para Israel. O que parecia tragédia se tornou parte da história de redenção. E aqui está o ponto central. Você até pode ser jogado no poço pelas pessoas, mas quem decide seu destino final é Deus. Agora eu te pergunto, será que as lutas que você vive hoje não estão te preparando para algo muito maior amanhã? Essa é a virada de chave. O poço não foi o fim de José, foi apenas o começo do caminho até o palácio. Antes de irmos para o próximo bloco, já deixa nos comentários. Se você fosse José, teria perdoado os irmãos ou feito eles provarem do mesmo veneno? E claro, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque no próximo bloco a gente vai encerrar Gênesis com as lições mais profundas e transformadoras dessa história incrível. Você já parou para pensar no que vai deixar de herança além de bens materiais? Será que o maior legado que alguém pode deixar não é dinheiro, mas palavras que marcam gerações inteiras? Antes de continuar, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like, porque o que vem agora vai abrir sua mente sobre destino, família e propósito. Nos últimos capítulos de Gênesis, Jacó já está velho, vivendo no Egito, junto com sua família, graças à posição de José. Ele sabe que seus dias estão chegando ao fim e decide reunir os filhos para abençoá-los. Mas atenção, essas bênçãos não eram apenas desejos bonitos, eram profecias sobre o futuro de cada um e sobre as tribos que sairiam deles. Imagina estar diante do seu pai, ouvindo palavras que não só falam sobre você, mas sobre todo o destino da sua descendência. Jacó começa falando de Rúben, o primogênito. Ele lembra das falhas dele e diz que, por sua instabilidade, não teria a liderança da família. Forte, né? Isso mostra que até uma posição de destaque pode ser perdida por escolhas erradas. Depois vem Simeão e Levi, lembrados pela violência em Siquém. Jacó declara que suas tribos seriam espalhadas em Israel. De fato, mais tarde, Levi se torna a tribo sacerdotal, sem território próprio, vivendo entre todas as tribos para ensinar a lei. Quando chega em Judá, o tom muda. Jacó profetiza que dele viria o cetro, a liderança, e que os povos lhe obedeceriam. É aqui que surge a promessa de que da tribo de Judá viria o Messias,
Ou seja, no meio de todos os filhos, Jacó aponta para o futuro da salvação. Sobre José, Jacó declara palavras de vitória e prosperidade. Diz que, mesmo perseguido, ele permaneceu firme e recebeu a ajuda de Deus. Era como se reconhecesse toda a trajetória do filho que saiu do poço para o palácio. Mas Jacó não fala apenas desses. Ele abençoa cada um, deixando pistas do que viria. Issacar é comparado a um jumento forte que se submete a trabalhos pesados, mostrando que sua descendência teria força, mas também viveria sob domínio. Zebulon é descrito como alguém que habitaria junto ao mar, referência à posição geográfica da tribo no futuro. Dan seria juiz do seu povo, mas também uma serpente no caminho, apontando para conflitos futuros. Naftali é comparado a uma gazela solta, símbolo de liberdade e beleza. Gade é lembrado como um guerreiro que seria atacado, mas sempre revidaria. Asser receberia prosperidade e fartura de alimento. Benjamim é descrito como um lobo voraz, refletindo sua descendência de guerreiros destemidos. Perceba, nenhuma palavra de Jacó foi jogada ao vento. Cada frase carregava um peso espiritual e histórico que moldaria o futuro de Israel. E aí entra a reflexão. Nossas palavras também têm poder. O que falamos sobre nossos filhos, amigos e até sobre nós mesmos pode construir ou destruir. Se Jacó marcou gerações com suas palavras, será que você também não está marcando pessoas ao seu redor com aquilo que diz? Depois das bênçãos, Jacó pede para ser sepultado em Canaã, na caverna de Macpela, onde estavam Abraão e Sara, Isaque e Rebeca. Ele queria ser sepultado na terra da promessa, mostrando que sua fé não estava no Egito, mas no que Deus havia prometido. Isso é muito forte. Jacó viveu anos no Egito, cercado de luxo e fartura, mas nunca deixou de acreditar que a promessa verdadeira estava em Canaã. E aí fica a reflexão. Será que você tem colocado sua esperança em coisas passageiras ou está firme no que realmente tem valor eterno? O momento da morte de Jacó é emocionante. Ele abençoa os filhos, dá instruções e parte em paz, deixando uma herança espiritual que moldaria toda a história de Israel. Perceba que Gênesis começa com a criação do mundo e termina com um homem deixando palavras para os seus filhos. Isso mostra que a vida não é só sobre grandes começos, mas sobre como terminamos e o que deixamos para os outros. E aqui vai um detalhe poderoso. Jacó não escondeu os erros dos filhos, mas também não deixou de apontar o futuro. Isso mostra que legado não é passar a mão na cabeça, mas falar a verdade com amor e visão. E agora eu te pergunto, se hoje fosse o seu último dia, o que ficaria de você na vida das pessoas? Esse bloco termina com uma lição poderosa. Não importa se sua história foi cheia de falhas, como a de Jacó. O que realmente marca é como você termina e o legado que deixa. E antes de irmos para o último bloco, já deixa aqui nos comentários. Você acredita que o legado mais importante que pode deixar é material ou espiritual? E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo, porque no próximo bloco a gente vai concluir Gênesis com a mensagem final que vai mexer com o seu coração. Você já pensou no que significa realmente final? Será que um fim é de verdade o ponto final ou pode ser apenas o início de algo muito maior? Antes de continuar, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like, porque o que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga finais na sua própria vida. Após as bênçãos de Jacó e sua morte, o clima na família muda. Os irmãos de José ficam com medo. Eles pensam, agora que papai morreu, será que José vai se vingar da gente? É aquela sensação de culpa que nunca vai embora totalmente. Mas José, mais uma vez, surpreende. Ele olha para os irmãos e reafirma: não tenham medo. Vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para salvar muitas vidas.
Imagina ouvir isso de alguém que você traiu, rejeitou e vendeu como escravo. José não só perdoa, mas enxerga propósito até nas piores tragédias. E aqui está uma das maiores lições de Gênesis. O ser humano erra, planeja maldade, mas Deus sempre consegue virar o jogo. Agora pensa, quantas vezes você já passou por situações que pareciam o fim, mas depois percebeu que eram parte de um processo para algo maior? José continua cuidando dos irmãos e de toda a família, mantendo-os no Egito. Ele vive longos anos e vê seus filhos e netos. Mas antes de morrer, deixa uma declaração de fé. Deus certamente virá em auxílio de vocês e os fará sair desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, mesmo no Egito, José sabia que o futuro não era ali. Ele acreditava que a promessa de Deus era maior do que qualquer conforto momentâneo. Esse detalhe é profundo. José pede que, quando Israel saísse do Egito, levassem seus ossos de volta para Canaã. É como se dissesse: minha história não termina aqui, porque a promessa ainda continua. E aqui fica a reflexão. Você está vivendo só para o agora ou está construindo algo que vai além da sua própria vida? Gênesis termina assim, com a morte de José, mas também com uma promessa viva. O primeiro livro da Bíblia começa com Deus criando o universo e termina com um caixão no Egito. Parece trágico, mas na verdade é um lembrete de que a história não acabou. É só o começo do que Deus ainda faria através do seu povo. E aqui vai uma chave poderosa. Às vezes a sua história também pode parecer que termina em um Egito. Um lugar de espera, de limitações, de dor. Mas isso não significa que Deus não vai cumprir o que prometeu. O fim de Gênesis aponta para a continuação em Êxodo, e o fim de um ciclo na sua vida pode ser apenas o início de algo muito maior. Agora me diz, quantas vezes você já achou que era o fim, mas Deus mostrou que ainda tinha muito mais para escrever? O livro de Gênesis é sobre começos. Começo do mundo, da humanidade, do pecado, mas também da promessa, da fé e do plano de salvação. Ele mostra que mesmo quando a gente erra, Deus não desiste da gente. Olha que contraste. Adão e Eva foram expulsos do Éden, mas Deus já tinha um plano de redenção. Caim matou Abel, mas Deus levantou Sete para continuar a linhagem. A humanidade caiu no dilúvio, mas Noé foi preservado. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde iria, mas se tornou pai de uma nação. José foi vendido, mas se tornou governador. Tudo isso prova que cada fim em Gênesis abre espaço para um novo começo. E aqui está o clímax. A mensagem de Gênesis não é só sobre o passado, mas sobre você, hoje. Se Deus conseguiu transformar caos em ordem, escravidão em vitória e traição em perdão, será que Ele não pode transformar a sua história também? Talvez você esteja vivendo o seu poço, como José. Talvez esteja no Egito, esperando o cumprimento de uma promessa. Talvez esteja enfrentando perdas que parecem finais definitivos. Mas lembre-se, o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. E isso muda tudo. Não importa onde você está agora, sua vida não é medida apenas pelo que terminou, mas pelo que Deus ainda vai fazer a partir daqui. Gênesis termina apontando para o futuro, um futuro em que o povo de Israel seria liberto da escravidão, em que a promessa de Abraão se cumpriria e que, séculos depois, o Messias viria da linhagem de Judá para salvar toda a humanidade. Ou seja, o final de Gênesis é apenas a introdução de uma história muito maior, a história da salvação. E antes de encerrar, deixa eu te fazer uma pergunta em estilo clickbait. E se o final que você tanto teme for, na verdade, o início do melhor capítulo da sua vida? Pensa nisso e comenta aqui embaixo qual parte de Gênesis mais falou com você durante essa jornada. E claro, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo
porque essa mensagem precisa alcançar mais pessoas que precisam entender que o fim nunca é realmente o fim, quando Deus está no controle.